Boa noite a todos, bem-vindos a mais uma live Saúde da Mulher. E hoje o tema é um tema muito pertinente, que é sobre menopausa e biografia e essa possibilidade de um novo ciclo. E para essa conversa que a gente vai ter hoje, eu tenho a honra de estar recebendo a doutora Angélica Alves Justo. Doutora Angélica é gestora da Escola Livre Antroposofia de Minas Gerais e do Terapêutico Rafael, em Juiz de Fora. E tem uma larga experiência com a medicina antroposófica, com a metodologia biográfica. Então, a nossa conversa hoje, como não somos, eu pelo menos não sou médica, né, muito menos ginecologista, a doutora Angélica tem a formação em medicina e tem a complementação, toda uma formação à luz da antroposofia. Nós estaremos falando desse tema com base na metodologia biográfica, da cartografia biográfica, da arte e como mulheres que já estamos, né, neste período, nesta fase de vida. Então hoje eu tenho a honra de receber a doutora Angélica. Está entrando. Boa noite, doutora Angélica. Boa noite, Adaís. Você está me ouvindo bem? Estou ouvindo muito bem a senhora também está me ouvindo? Ouvindo eu não estou te vendo, Adaís. Eu não sei o motivo. Como é? Deixa eu perguntar aqui. Alguém, por favor, no chat, fale se está me vendo, porque eu tô com tudo ok aqui, me vendo direitinho. Não sei o motivo de eu não estar te vendo. E eu tô com uma outra fonte aqui do celular. O terapêutico entrou. Alguém do chat, por favor, Raquel ou Luciene, que eu já vi que entraram. Boa noite, obrigada pela presença. Laís, a Laís respondeu aqui, ó, as duas ok. Então, estão me vendo. A senhora quer então, sair? a sua imagem... A senhora quer sair e voltar de Eu prefiro ficar. Então, tá bom. A sua imagem, eu já tenho ela guardada aqui na minha mente. Tá ótimo. Vou conversando com você. Então tá bom, vai ser uma conversa assim, às cegas, assim, mas enfim, com essa grande memória aí que a senhora tem da minha imagem. Então, doutora Angélica, muito obrigada pela presença hoje aqui, né, na live. É um tema que eu considero, assim, muitíssimo importante, pouco trabalhado, pouco falado. E que quando a gente chega lá na menopausa é que a gente vai se dar conta, né, de toda essa transformação, de tantas outras possibilidades. E esse tema ficou quase que como um tabu. Não se fala tanto, né? As mulheres não fazem tanto essa investida em qualidade de vida, em autoconhecimento. Então, à luz da antroposofia, tendo como base a metodologia biográfica, eu gostaria que a senhora, pela experiência como médica antroposófica e com a experiência de vida, né, que tem, e como aconselhadora biográfica, que a gente pudesse ter essa troca e a gente pudesse ter essa conversa sobre esse tema. Então, eu vou começar pelo super, ultra, hiper óbvio. O que é realmente a menopausa? Antes de explicar o que é, né, a menopausa, eu gostaria muito de agradecer a você, Odair, pelo convite. Você está convidando a profissional, Angélica Justo, por esse grande experiência que eu tenho da prática da medicina antroposófica, tanto com criança, adolescente e adultos, e em nome da escola também. A escola Livre Antroposofia, formação e estudos biográficos em Juiz de Fora, Minas Gerais, local que você fez a sua formação biográfica. Sim. Então, em nome de toda a equipe da escola, eu quero deixar aqui o meu agradecimento. Bem, obrigada. A menopausa daí é um acontecimento que ocorre com a mulher. Bem,
Se nós formos falar um conhecimento fisiológico, que é a ausência da menstruação. Se a gente for falar pelo sintoma, um pouco da sintomatologia, que não se entra muito, acho que em uma discussão menor ainda, é o que ocorre com o homem. Nós chamamos da andropausa. Os homens também sentem aqueles sintomas um pouco mais sutis que a mulher, que é a irritabilidade, a insônia, o climatério. Vamos falar desses três. Por que que isso acontece, né? Tanto na mulher quanto no homem. A mulher fica em maior evidência pela ausência do ciclo menstrual. Aquele ciclo que todo mês se repete em maior quantidade ou menor quantidade ou ausência, com processos de cólicas ou não, irritabilidade, insônia, mesmo no período que a mulher está menstruando. Ansiedades, que leva a maior ingesta da alimentação. Então, tudo isso acontece mesmo no período fértil e da menstruação, do ciclo menstrual da mulher. Mas isso se torna muito mais em evidência quando ocorre a ausência desse ciclo menstrual na mulher. Bem, aí nós chamamos da menopausa. E esse sintoma, nós falamos sintomas do climatério, para ser a mudança desses humores, né, dessas instabilidades, tanto da fisiologia, que se refere à parte física, quanto à parte emocional. Então, isso que nós podemos resumir de uma forma bem simples, que seja a menopausa. É bem interessante, né, doutora Angélica, que a senhora mencionou também essa parte masculina. E eu confesso para a senhora que eu não tinha nem lembrado da parte masculina, exatamente. Eu estava tão focada, né, na questão do feminino. Mas sim, são ciclos de vida. E quanto a isso, a gente não tem o que discutir. A gente precisa aprender a lidar e a viver, né? E a abraçar, acolher no melhor sentido. E assim, a senhora mencionou as características, né, desse período, e na metodologia biográfica a gente trabalha, né, com a questão dos setênios, né, a divisão ao longo de 7 em 7 anos. Esse ciclo acontece mais ou menos em qual setênio, doutora Angélica? Olha, isso começa assim, de uma forma geral, porque nós não podemos generalizar o humano. Tem mulheres, né, que a menopausa pode acontecer, nós falamos a menopausa precoce, em torno dos 30 anos. Já tive paciente com 28 anos, então Nossa. muito cedo. E tem as tardias, né, que menstruam até uma idade mais avançada, até às vezes até os 60 anos. Então, o humano, Odair, ele não se enquadra muito bem de um sistema rígido. Ele é um sistema móvel, mas a gente tira, né, porque se trata de uma ciência humana, que não é tão rígida, mas a gente tira alguns parâmetros, alguns estudos para poder fazer um estudo e algumas comprovações. Bem, você está sempre me perguntando sobre o ponto de vista da antroposofia. Como eu disse, que normalmente as pós aos 42 anos. Que nós falamos que é a idade da loba, que é a idade da loba, que começa a acontecer esse envelhecimento físico biológico. Mas eu gostaria de falar um pouco, Aldair, como que o ser humano, seja um homem, ou seja mulher, eles são observados do ponto de vista dessa ciência do espírito, que é a antroposofia, chamada ciência do espírito, antroposofia, que tem como base do filósofo, educador, Rudolf Steiner. Ele nasceu na fronteira da Hungria, da Áustria, a atual Croácia, em 1861 a 1925. Ele viveu esse período.
Então, quer dizer, na virada do século, onde Sim. todas as ciências, até as ciências médicas, estavam sendo formuladas, todas as teorias científicas estavam sendo formuladas. Aí o Steiner deu uma base de um estudo, né, de pesquisas que ele fez, né, e passou para os seus colaboradores, tanto filósofos, médicos, educadores e profissionais, que aderiram a esse pensamento do Steiner e ampliaram também a profissão. Então, como que eu vou falar do ponto de vista da antroposofia? Quando eu olho para um ser humano, seja ele homem ou mulher, nós falamos na antroposofia que um ser humano é trimembrado. O Sim. que é esse trimembrado? Ele tem 3 membros. O primeiro membro nós chamamos do corpo, o segundo nós chamamos da alma e o terceiro do espírito. O corpo, quando eu falo corpo na antroposofia, nós temos a tendência a, de imediato, achar que o corpo se restringe ao corpo físico biológico. Mas na antroposofia, quando eu falo corpo, eu estou me referindo a 4 corpos. O corpo físico biológico, que a ciência atual tem um avanço impressionante, cada vez mais avança o estudo sobre esse corpo físico biológico. Nós temos o corpo que nós chamamos corpo da vitalidade, o corpo da vida, que é esse corpo da vitalidade que dá vida a essas substâncias orgânicas do corpo físico. E nós temos um corpo que nós chamamos o corpo das emoções, corpo emocional ou corpo astral. E para organizar esses 3 corpos, tem que ter um regente, né? Senão vira bagunça. E esse regente nós chamamos a organização do eu. Então, quando eu falo corpo na antroposofia, eu estou falando desses 4 corpos. O que é essa organização do eu? É aquela identidade que organiza esses corpos. Por exemplo, eu sei que um alimento faz mal. O meu organismo não tem enzimas necessárias para digerir aquele alimento. Eu passo a ter consciência disso. Então, esse meu eu, essa minha identidade, essa minha consciência, fala, eu não vou comer esse alimento. Mas naquele dia que eu estou mais estressada por causa do meu processo menstrual, das minhas cólicas, eu vou lá e como. Aí o que acontece? Há uma alteração do meu ritmo digestivo, do meu metabolismo, do ritmo hormonal. Então a minha vitalidade ela decai, a qualidade do meu sono muda e o meu corpo físico, biológico é afetado. Uhum. E isso, daí, nós levamos 21 anos para organizar esses corpos. Mas ele não está totalmente organizado, não. Nós passamos a vida toda. Então, o corpo, a gente tenta organizar da melhor forma possível de 0 a 21 anos de idade. Dos 21 aos 42 anos de idade, que é uma outra fase, que nós falamos que é a fase da autoeducação. Tudo aquilo que eu aprendi para organizar o meu corpo do 0 ao 21, da família, da escolaridade, da sociedade, do meio cultural que eu vivi. Depois eu levo de 21 aos 42 anos de idade para falar o que realmente me pertence. O que eu posso usar como uma ferramenta de orientação e de responsabilidade com o meu ser. E essa fase, dos 21 aos 42 anos de idade, é a fase que nós chamamos que se torna em maior evidência a nossa alma. Aí os participantes aqui, as pessoas que estão aqui presentes, podem perguntar, mas o que é essa alma? De uma forma bem simplória, assim, bem resumida. A alma é tudo aquilo que você tem nesse mundo interno. O que é esse mundo interno? É a forma como você pensa o mundo, representa o mundo, é a forma como você sente e significa esse mundo e como se atua nele. Então, essas
3 faculdades, nós falamos que são as faculdades, porque você não pesa um pensamento, um sentimento, nem uma vontade. Mas você tem uma representação de mundo, você tem um sentido, significado de mundo, e você tem uma ação no mundo. São as qualidades desse mundo interno que cada um de nós temos e que faz essa composição da nossa alma. Bem, então, 0 a 21 corpo, 21 a 42 alma, 42 a 63 anos de idade é a fase do amadurecimento do espírito. Aí a pessoa que está aqui, os participantes, né, que pode fazer pergunta depois, né, Odair? Isso, seria ótimo. Aqui no chat pode perguntar à vontade. Pode colocar. Então, dos 42 até os 63 é o amadurecimento do espírito, que é essa individualidade. Cada um de nós somos únicos no mundo. Aí nós ficamos dos 42 a 63 anos de idade buscando essa essência, quem realmente nós somos. E como lá da fase do 0 a 21 eu recebi, do 42 ao 60, do 21 aos 42 eu me autoeduquei, e dos 42 aos 63 eu vou me autodesenvolver. Então, tudo aquilo que eu aprendi com estudo, aprendizado, aquilo que fez sentido para mim, significado, e as minhas ações no mundo vão ser meus mestres. Eu vou usar tudo isso para dar continuidade aos meus processos de aprendizado e desenvolvimento, ao meu espírito, porque eu sou única no mundo, que é então dos 42 a 63. Aí vocês podem perguntar, então essa metodologia biográfica, essas leis biográficas para os 63? Não. Nós não falamos até os 63, mas ela continua. Hoje em dia, o ser humano está com um processo de desenvolvimento mais longo. Pessoas chegando a 90, 102 anos, e consciente. Sim. Mas acontece uma coisa. Vamos pegar um ser humano de 0 a 21 anos de idade. Nós observamos que ele tem uma grande vitalidade, um grande vigor. Com certeza. Quando chega dos 42 a 63, nós não temos a mesma vitalidade, não. Sim. Ela decai. Esse processo, né? A entropia acontece, né, doutora Angélica? Então, aí começa o envelhecimento. Esse envelhecimento, ele exatamente, né? Ele começa aos 30, 33 anos de idade. A gente já começa a perceber os envelhecimentos. E fazendo essa comparação, Odair, a criança entra pela cabeça. E a criança, a gente já amadurece da cabeça e vai até os pés. Se for pegar o processo de neurodesenvolvimento da criança, a gente vê que a criança primeiro firma a cabeça, firma o olho, a cabecinha, a cintura escapular, a cintura pélvica, e você coloca em pé. Nessa fase do envelhecimento, nós começamos a morrer pelas extremidades, pelos pés e pelas mãos. E começa os órgãos internos que são primeiros afetados, são os órgãos da sexualidade. Então, aquilo que era tão... A mulher ovulava, né? Cada ciclo menstrual, ela passa a não ovular, aí começa já o útero não ter mais aquele descolamento da mucosa intrauterina para dar menstruação, não acontece. E ali começa também a diminuir os hormônios. Nessa fase, então, desse envelhecimento, que é de baixo para cima, aí começa a aparecer os sintomas do climatério. Por isso que eu falei que é em torno dos 42 anos de idade. Sim, Bem, em torno desses 42, né? Então, 40, 42, aí a gente está falando em sexto setênio, né? Para que as pessoas também se localizem, né? Sexto para o sétimo setênio, né? Perfeito. E é interessante também, Aldair, talvez tenha aqui já, né, na sua live pessoas que já te acompanham e conhecem um pouco mais essa linguagem da antroposofia. Setênios
é que a vida da gente, ela tem um ciclo de 7 em 7 anos. Então, nós temos esses 3 grandes setênios, que é de 0 a 21, depois de 21 a 42, depois de 42 a 63. Quem tiver interesse, Odair, as pessoas que te seguem, no canal do YouTube da escola, tem uma palestra minha, que eu falo dessas 3 grandes fases da vida, com mais detalhes. Sim. E vocês podem entrar no canal do YouTube da escola, que está lá essa minha palestra sobre as 3 grandes fases da vida do ser humano. Sim, depois nós vamos falar sobre esses contatos, né, doutora Angélica? Porque tem tanta coisa acontecendo na escola, então depois a gente vai, sim, colocar e falar, né? Como é que chega lá, como é que acessa, que tem muito material. O nosso tempo não é um tempo tão grande e tem muito material para ser estudado e pesquisado, quem tiver interesse. Isso. Ok? Tranquilo, isso mesmo. Então, sim, pois não. Não, pois não. Então, aí nós vamos chegar aos 42 anos de idade. Dos 42 aos 63, que eu falei que o envelhecimento fica mais visível. Nós começamos a envelhecer das mãos e dos pés e pega esses órgãos sexuais, né? Os hormônios começam a diminuir. E se a gente for olhar, onde fica, né, o nosso ovário, né, o nosso útero? Fica no abdômen, na parte inferior. Dentro da antroposofia, nós falamos que o que está do diafragma até esse assoalho pélvico é o nosso abdômen. E ali, sem colocar a mão na barriguinha, a gente vai ver que tem um calor muito grande. Ali tem um processo de um metabolismo, catabolismo. O que é catabolismo e anabolismo? É destruição de todo o material orgânico que está ali presente. É coração, é pulmão, é parte intestinal, é o fígado. Tudo isso está sendo processado e elaborado. Desculpa, bem. É a nossa grande caldeira, né, doutora Angélica? Isso. Tem muito calor. Isso. E a gente vai observar que no climatério há um resfriamento. Desculpa, bem. E esse resfriamento, ele ocorre principalmente no climatério. E esse resfriamento ocorre aqui e o calor vai para onde? As participantes aqui presentes, algumas podem falar. O que acontece no climatério? É um calor. A mulher acorda de noite transpirando, arrancando tudo. Ou então, se ela está no dia a dia, ela passa por uma situação de estresse ou de ansiedade, ela transpira de cair gotícula de suor pelo rosto. Sim. São muitos sintomas, né, doutora Angélica? Tem muita movimentação, né? E essa saída desse calor, essa expressão desse calor vai todo para esse movimento, né? Tanto esse fogacho, como as pessoas falam, como também de todo esse fogo da irritabilidade, né? Isso daí. É interessante essa sua colocação, porque eu falei que aqui no abdômen é um grande caldeirão. A nossa cabeça, ela tem que ficar fria. Tem um termo, né? Fica com cabeça fria, não esquenta a cabeça, porque quando a gente esquenta a cabeça, nós já sabemos o que dá, tá vendo? Sim. Já sabemos. Imagina uma mulher irritada, dormindo mal, no climatério, como é que ela fica? Porque esse calor sobe para essa região. E ela transpira o corpo todo. Então, há um deslocamento desse corpo, que nós chamamos também o corpo calórico. Assim como eu falei que nós temos aqueles 4 corpos, nós sempre temos um corpo também, um corpo de calor gerado pelo
nosso organismo. Então, há um deslocamento. Esse calor que deveria ficar lá na parte inferior do abdômen, ele vem para cima, esquenta a nossa cabeça, esquenta os nossos pensamentos, nos deixa com insônia, mais vigil. Então, há uma descompensação. O que nós poderíamos fazer, então, nesse período de climatério? Aqui, vai uma orientação simples, né? A mulher deveria trazer calor, por isso que a mulher, na fase do climatério, ela começa a se agasalhar mais os pés, ela tem que puxar calor para as pernas, ela tem que puxar calor por baixo do ventre. O calor tem que ser mantido ali. Enquanto esses processos do envelhecimento, ele vai passando e esses corpos vão se ajustando, que vai chegar numa fase que vai sumir. E tem mulheres que não somem, Aldeia. Tem mulheres que sofrem muito. E elas sofrem por várias questões. Ela não dá conta desses processos, ela gera uma ansiedade muito grande, ela fica muito irritada com isso, de uma não aceitação do processo que ela está passando e vai passar. Ela quer lutar com esses processos e ela fica criando resistência. Aí entra tendo um outro ponto de vista até de medicamentos. Começa a usar medicamentos. E nós sabemos, não precisa ser cientista da área da medicina para saber que qualquer medicamento que nós tomamos, que seja um medicamento ponderado, magistral, que é ponderado e medicamentos ponderais, né? Que você mede miligramas, microgramas, é diferente dos medicamentos utilizados que tem na medicina antroposófica e na medicina homeopática. Esses medicamentos, eles ajudam os processos, né, desse reequilíbrio que nós chamamos na medicina da homeostasia orgânica. Sim. Aí você pode e tem dentro da medicina antroposófica, estou falando da medicina antroposófica homeopática, existem outros tipos, né, que você pode ajudar. Uma acupuntura, uma massagem, as terapias externas. Aí a pessoa pode falar chá, também os chás. Tudo que você pode fazer para você se respeitar, esse reequilíbrio. E não cortar. Se você cortar, parece assim como se estivesse segurando um processo, daqui a pouquinho ele estoura. Se ele não estoura ali, com aquelas irritabilidades, insônias, o calor, vai aparecer em outros órgãos. A sintomatologia. Muito importante, né, doutora Angélica, ter essa compreensão, ter esse entendimento do que realmente acontece fisicamente, fisiologicamente, também, como a senhora está bem explicando, e essa última parte dessa aceitação. Aceitação do processo, aceitação da jornada. É assim, isso eu não tenho como chegar e pegar uma borracha e apagar. Eu falo até por mim mesma, né? Eu entrei na pré-menopausa, aquela fase que estava meio lá, meio cá, mais ou menos com 50. E com 52 se configurou. Eu, particularmente, não tive esses fogachos todos. Tive, assim, uma coisa muito relâmpago. Não posso nem dizer que tive. Mas, pelo meu temperamento, pela minha constituição de eu entrei numa irritabilidade absurda, que nem eu estava me aguentando, nem a minha própria sombra, né? É um negócio, assim, muito louco. E eu falo louco, né? Assim, respeitosamente, né? Uma loucura. E eu bati de frente. Do tipo assim, o que é isso? O que está acontecendo? Como é? Eu não estou me reconhecendo. E até a gente tomar consciência disso e abraçar, acolher nesse sentido, no entendimento, né? E se respeitando e procurando profissionais realmente capacitados que possam, né, nos acompanhar no processo e também entrar num processo interno, um mergulho interno, para que eu pudesse também me ajudar e não me atrapalhar no processo, é realmente o pulo do gato, né? Olha só, eu consegui ver uma pergunta aqui. Alguém está falando, colocando
que tem os pés e as mãos frias desde criança. Sim, é a Elane Cavalcante. Elaine. Então, Elaine, isso são características, né, que eu sempre observo no meu consultório, que eu sou... A primeira fase da minha prática médica é pediatria. E sempre eu orientei as mamães, o pezinho e a mãozinha tem que ser aquecido, e a cabecinha mais fresquinha. A não ser, tem que cuidar dessa parte da cabecinha da criança com um chapéuzinho, uma touquinha, isso tem que ser cuidado. A criança não pode ter essa exposição aqui na cabeça, mas os pés e as mãozinhas aquecidos, para puxar esse calor. Então, se você já tem esses pés e mãos, eu não sei a sua idade agora, mas você pode usar como com terapias externas simples, fazer escaldapés à noite, a usar um aquecimento nos seus pés à noite, sempre procurar nesse processo do adormecer, onde a gente precisa realmente relaxar, para entrar numa boa qualidade do sono, as extremidades têm que estar aquecidas. Então, imagina uma pessoa que já tem as extremidades frias, os pés frios, e vai passar pelo processo do climatério, da menopausa, vai ser um fator que vai potencializar todo esse sintoma, que todas as mulheres passam. Como a Aldair falou, ela passou e passou rápido. Tem mulheres que não passam rápido, e são sintomas muito fortes, que apresentam. Aí, então, o que eu recomendo para você agora, já que você tem essa característica, mãos e pés frios, procurar aquecer essas extremidades. Aí eu falei das terapias externas, mas passou aqui agora. Trabalhos manuais, que eu faço quando você está articulando as suas mãos, ou está bordando, ou está fazendo tricô, você também faz movimento nas mãos e você aquece. Caminhadas, o exercício físico, que também celebra esse calor para as suas extremidades, que ele está saindo, e está subindo, e vai esquentando a sua cabeça. Eu não sei se eu te ajudei ou não. Até aqui, ela mesma, né? Elane Cavalcante, ela falou, sou fã de meias. É outra calça. Isso mesmo, Elane. Você está mais do que certa. É você se cuidar, ter esse autocuidado que a Aldair comentou. Que cada pessoa reage de uma forma. E cada um, como eu disse, cada um de nós somos um espírito, uma individualidade, e a gente se apresenta no mundo, cada um de uma forma. Exato. Ainda bem que você precisa. E ela falou ali também, preciso dançar mais. Então, ótimo, vai dançar. É muito importante, né, doutora Angélica, manter esse corpo em movimento. E, consequentemente, a cabeça vai estar num movimento, mas não naquele atordoado, esquentado. Porque vai poder canalizar para outras áreas e vai facilitar esse processo, né? E deixa eu, então, entrar um pouquinho mais, aproveitando a pergunta dela, né, a complementação que ela deu também, que ela mesmo já se achou um caminho, já está se procurando se encontrar, né, de possíveis possibilidade de condições de se cuidar, ter esse autocuidado, né. Nessa fase, depois dos 42 anos de idade, que eu falei assim, que a gente fica mais clara para a gente fazer esse autodesenvolvimento. O que realmente eu preciso? Preciso dançar? Pôr meia? Fazer escaldapé? Vou fazer. Além disso, nós temos 3 faculdades perdendo. O primeiro é a visão. Nós começamos a perder a visão porque nós temos que criar um olhar para o nosso interior. É isso que, com a pergunta dela, ela fez, mas o que eu preciso? Eu sempre tive o pé e as mãos frias. Então procura se esquentar, vai ajudar muitos processos. Depois, nós perdemos a audição. A gente não escuta mais qualquer conversa fora, qualquer barulho fora, eu falo barulho. Você não dá muito mais atenção. Você não tem tempo a perder. Você começa a se ouvir internamente. E a outra
outra faculdade que também a gente começa a ficar muito em evidência, né, com esse envelhecimento é a memória. Nós começamos com o processo do envelhecimento a perda de memórias. Aí nós temos que realmente trabalhar essa qualidade da nossa memória com exercício, com aprendizados novos, para reativar novas reconexões neurofuncionais, né? Mas, ao mesmo tempo, acho que a gente tem que abrir para essa realidade do essencial, a realidade do mundo espiritual. Nós temos que abrir para a nossa intuição. Perfeito. O fato de você, Lana, ter falado assim, eu adoro meias, é uma intuição. Intuitivamente, você falou, tem que colocar meias. Você já fez isso. Você coloca isso intuitivamente. E nessa fase, então, o que acontece, esse climatério, a menopausa, a mulher ela fica mais desperta, né? Ela perde, ela não dá tanta atenção mais para a visão externa, ela quer uma visão interna. Ela para de ouvir muito barulho fora, ouvir barulho que eu falo assim, é conversas desnecessárias. Ela passa a ouvir-se mais internamente, começa a perder um pouco a memória, mas dá uma abertura para uma intuição. Isso é fundamental, um processo de autocuidado, de autodesenvolvimento. Todas as mulheres, no caso especificamente, né, da menopausa, deveriam estar aprendendo. E criando para si. Sim. Criando para si. Uma excelente frase, doutora Angélica, porque como a gente passa por todo esse processo e, querendo ou não, a gente, no início, entende que está perdendo algo, né? A gente não tem mais o poder reprodutivo, a libido diminui, o corpo vai passando por transformações e a vida, às vezes, fica como que num certo vazio, né? Dá esse vazio. E o que eu vou fazer para preencher esse vazio com qualidade? Eu acho que aí é a questão, né? A senhora ainda há pouco mencionou o tricô, o crochê, o bordado, mexer com as mãos, criatividade. Então, termos atitudes de autocuidado, terapias externas, ou a própria dança, enfim, incluirmos hábitos saudáveis diferenciados na vida, mas também termos esse outro lado, né? Em que a gente possa levar criatividade e fazer deste momento, ou desta fase de vida, se assim podemos colocar, algo com significado, algo com um conteúdo diferenciado. Então, é um bom reposicionamento, né? Como eu falo assim, recalculando rotas aqui, né? O que esse corpo está me pedindo, o que essa mente está me pedindo, o que esse momento está me dando de presente para que eu possa ressignificar e dar passos para essa espiritualidade que precisa ser trabalhada nesse momento e trazer o meu potencial, porque eu não perco um potencial criativo, eu perco um determinado tipo de potência, que é de gerar, né, vida, essa vida de ser humano, né, de procriação. Mas eu posso gerar tantas outras coisas, né? Então, é muito interessante a sua fala, daí eu queria pegar a sua fala e dizer o seguinte, quando você fala assim, a mulher ela perde a libido, né? A pele modifica, né? O viço, né, do cabelo, da pele, a gente vai perdendo isso. Mas nós vamos ganhando outras coisas. Nós vamos perdendo para um lado e vamos ganhando outro para o outro. Por exemplo, vamos falar da libido. A mulher ela vai perdendo a libido porque ela quer uma qualidade na relação. Ela não quer mais um ato sexual pelo ato sexual de si mecânico. Às vezes, um companheiro ou a companheira chega perto e te dá um abraço tão gostoso que ele te ganha um dia. Pega no meio do caminho, pega uma rosa do jardim da vizinha, não importa, e te dá com aquele gesto tão bonito, te ganha um mês.
Você põe aquela rosa, aquela florzinha ali, e aquilo te transforma, é transformador. Então, isso que nós temos que ver, que nós passamos para o que é realmente essencial. O acessório nós vamos deixando. E a mulher, ela desenvolve uma outra beleza. Existem mulheres que chegam, né, numa idade avançada, que você olha e você fala, nossa, que mulher bonita. Ela tem uma beleza, são outras qualidades. Essa qualidade, esse vigor, esse dinamismo, que vem dessa força espiritual que essa mulher tem, ela se manifesta para fora. Vou fazer novamente a relação da criança. A criança, qualquer criança chega num ambiente, ela chama atenção, né? Ela ilumina logo. Nós falamos que é o solzinho. O adulto vai se apagando, quando chega na fase mais avançada da idade, mais avançada não, vamos falar em torno do climatério, 40, 50 anos de idade, esse sol, ele é de dentro para fora, ele tem que ser produzido de dentro para fora, a gente tem que se transiluminar para ser vista. E você faz essa transiluminação acima de conteúdos, né, que você tem, conteúdos dentro da sua alma, conteúdos como eu penso representa esse mundo. Imagina uma pessoa que só é negativa, fala negativamente o tempo todo. Como que eu sinto significa esse mundo? Para mim, receber, às vezes, um abraço acolhedor, um afago, para mim, eu ganho dia. E como a minha vontade. Eu sei que eu não posso fazer mais 1000 coisas ao mesmo tempo, mas isso aqui eu posso fazer e posso fazer bem feito. Vou me ater a isso aqui. Então, esse sol... dedicando uma atenção, dedicando realmente tudo que te compõe para a realização daquela tarefa, né? Então, uma presença. Isso. Então, esse sol interno que nós falamos na antroposofia é essa presença consciente do seu eu. É uma força do sol, ele ilumina, ele transilumina aquele ser. Então, uma mulher que ela tem uma preocupação, estou envelhecendo, estou perdendo a minha cutis, meu cabelo, né? A minha libido. Não, mas outras coisas podem ser transformadas. E tudo isso que a mulher está perdendo, hoje em dia, graças à medicina avançada, dá para reconstruir de várias formas. Isso não é preocupação. Cada um tem a liberdade, o livre-arbítrio de fazer as suas escolhas. Também pegar suas consequências, né? Mas pode. Então, isso não é o caso. O que nós temos que fazer é essa alquimia interna, essa transubstancialização interna para fora. Esse sol, esse ser solar, esse nosso eu divino, espiritual, e tem que ficar manifesto para fora. Enquanto na antroposofia nós falamos nessa linguagem, né? A gente fala do sol, parece o astro-sol. Não, não é isso. São qualidades anímicas da alma. O que é o sol? A gente olha para o sol irradia, ele dá calor, ele dá vida, ele dá criação. Isso que a Aldair falou, que na mulher vai perdendo criatividade. Ela tem que lutar. A Aldair, ela faz isso com o trabalho dela. Ela sabe com a capacidade artística, criativa, ajuda muito. Você poderia falar um pouco mais da sua experiência que você faz, Aldair, com a parte artística. Sim, exatamente. Que ajuda. Exatamente isso, doutora Angélica. Nos atendimentos eu percebo muito isso. Algumas mulheres chegam murchas, sabe? Assim, bem murchinhas, bem borocochô mesmo, sabe? E aí a gente vai fazendo todo o trabalho do aconselhamento biográfico e junto a isso, toda a atividade artística complementar a esse processo, e eu percebo a transformação. Eu percebo como que trabalhar sua história de vida, trabalhar sua narrativa, trabalhar toda essa história preciosa e trabalhar com a arte, trazendo
uma pintura em aquarela, uma pintura em giz pastel, um tear simples, até feito de papelão. Tem várias técnicas, né, possíveis de serem trabalhadas, das mais simples, basais, a algo mais complexo, mas que a gente faça num direcionamento para que esse direcionamento não é nada invasivo, e sim convidativo, porque é individual. Sempre falo que é individual e intransferível, né? Porque cada um é cada um com suas peculiaridades. Então, às vezes, uma técnica funciona muito bem para uma determinada pessoa e não funciona tão bem com outra. Mas só o fato de se disponibilizar internamente para um trabalho artístico, desenvolver uma escrita criativa e estar ali por si, como autocuidado, como autodesenvolvimento, como autoeducação, se dando um tempo para uma boa reflexão, como é transformador. Então, esse processo da arte e da criatividade é um processo que eu falo que é indispensável para todos. Agora, para a mulher, nesta fase, pelo menos pelo que eu tenho experiência nos meus atendimentos, é de extrema valia. E eu não estou falando só porque eu trabalho com isso, eu sei porque eu passo também pelo processo. Né? Eu, para atender, eu tenho que estar em atendimento também. Eu tenho que ter, né, alguém que esteja me acompanhando nesses meus processos. E eu percebi ao longo da minha jornada, né, desses 50 para 52, para a fase de hoje, que eu estou com 57, o quanto eu pude usufruir da arte a meu favor. E, claro, com todo o processo, né, da biografia, que realmente é indiscutível também, né? Em cima dessa sua fala, daí eu queria dar continuidade à metodologia biográfica que você falou, né? A aconselhamento biográfico, que você disse também que você usa, né? Eu falei para você, de 0 a 21, esse cuidado com os 4 corpos. De 21 aos 42, esse cuidado com a alma, a forma como eu penso, eu significo, eu sinto esse mundo e eu atuo nele. E dos 42 a 63, como é que eu posso, então, perceber esse cuidado do espírito, que é um germe que está nascendo dentro do meu ser, né? Se eu ponho na minha alma boas imagens que vão me inspirar, e essas boas imagens me inspirando, elas vão me intuir. Então, através da arte, uma atividade artística, né, que pode ser feita de várias formas, ou uma aquarela, ou desenho, ou as mandalas, ou um conto de fadas, ou vários contos, mitologias, são alimentos que vão nos nutrir a nossa alma, que vai fazer com que a gente mude essa forma de ver o mundo. Eu falei da perda da visão física, mas desenvolver a visão interior, muda essa forma de ouvir, a minha audição está diminuindo, a minha cuidado auditiva está caindo, mas eu vou me ouvir internamente, e muda também essa capacidade da minha memória. Eu não me ligo mais às coisas muito comuns do cotidiano. Eu quero desenvolver a minha intuição. Então, esse vai ser o meu alimento para o meu espírito, que ele vai me fortalecer para cuidar desse corpo, que o meu corpo está morrendo. A morte, a partir do momento que a gente nasce, a gente começa num processo de morte. E depois dos 42, fica cada vez mais evidência. Eu falei, nós começamos a morrer pelas mãos e pelos pés. E vai subindo. Aí a gente vai perdendo a fraqueza das pernas, depois todas as partes orgânicas, né? O sistema metabólico já não funciona da mesma forma. Aí vem aqui depois para a parte neurosensorial, que a gente vai criando um distanciamento e a ausência do mundo. Então, essa morrer, ele vem de baixo para cima. E na mulher se torna muito evidente no período da menopausa, com toda a irritabilidade, a insônia, né? O que é uma insônia? Você vai dormir e não consegue conciliar o sono. Aí tem que começar a usar medicamentos, às vezes medicamentos é bem forte, mas você pode procurar outros tipos de ajudas que vão complementar e vão te ajudar
esse processo. Uhum. Não é que eu seja contra usar. Tem pessoas que usam, faz uso da parte hormonal. Tem casos que é necessário. Tem casos que não precisa. Uhum. Você pode ser orientada de outra forma. E isso vai ajudar o seu organismo. É isso que nós devemos ter com essa presença desse espírito consciente no nosso processo e assumir responsabilidade. Não ficar à mercê, sabendo que o nosso corpo está envelhecendo, ele está morrendo, mas ele pode ter uma boa qualidade de vida. Sim. É isso que eu acho que eu gostaria de deixar aqui como uma chamada, né, para todas as pessoas que estão aqui nos acompanhando. É muito importante, né, doutora Angélica, porque é esse corpo que é a morada desse espírito e é através dele que a alma se manifesta. Então, nada melhor do que a gente cuidar desse corpo no que ele realmente precisa e não o que o mundo externo às vezes impõe, demanda, e são, eu falo que são as verdades falsas, né? Então tem uma padronização, uma normatização que não nos cabe, a gente nem consegue entrar naquele, sabe, naquela forminha que está ali. Então, tomar a vida nas próprias mãos é isso, né? É a gente tomar consciência do livre-arbítrio, a consciência da informação apropriada e a gente cuidar. Porque até a última expiração é esse corpo que está aqui com a gente. É ele que é o nosso grande veículo, né? E com qualidade. Como que eu quero passar por esse processo? Todos esses processos, não só da menopausa, mas desse envelhecer e, enfim, essa jornada, essa grande jornada, com qualidade. Uma qualidade que vai realmente iluminar, né? Eu achei muito bonita essa imagem que você trouxe daí. O nosso templo, ele não é o tanto mais o templo fora, é o nosso corpo, é a nossa alma. E na antroposofia eu queria deixar aqui um verso que é muito bonito, esse verso do Steiner, que eu falei da regência do Sol, mas nós temos outras regências, não só o Sol. É como eu já disse, vocês querem, isso aqui, vou fazer aqui, está no meu livro, Isso. as qualidades anímicas planetárias e a sua aplicação prática na biografia, da editora Antroposófica. É autora de outros livros também, então procurem, se junto com a informem. doutora Gudro. Isso. Junto com a doutora Gudro, e tive a honra, após o falecimento dela, ela delegou para mim toda a obra dela para organizar e cuidar da obra dela. Eu fico muito honrada e fica aqui ao vivo o agradecimento a essa minha grande mestra. Então eu vou ler esse verso do Steiner. Ente nascido do cosmos, ó vulto luminoso, fortalecido pelo sol no poder da lua. Tu és doado pelo ressoar criador de Marte e a vibração de Mercúrio, que move os membros. Ilumina-te a sabedoria radiante de Júpiter e a beleza de Vênus, portadora do amor, e a interioridade espiritual do antigo Saturno cósmico. Consagra-te à essência espacial e ao desenvolvimento temporal. Rudolf Steiner. Bem, Gratidão. Eu queria, acho que nós estamos chegando na nossa finalização, né? Sim. Agradecer a você, a todas as pessoas que estão aqui presentes, né? Que esse momento, que a nossa conversa entre eu e o Odair, possa ter criado imagens em vocês, inspirado em intuir. Existe uma obra muito grande dentro da antroposofia. Se vocês tiverem interesse, tenham o contato da Odair. A Odair está à disposição para orientar vocês, né, e colocar os links, né, necessários a cada um de vocês aqui presente na nossa live de hoje. Obrigada, Odair. Obrigada. A todos vocês aqui presentes.
Obrigada, sim, a senhora. Obrigada por ter feito de um tudo para que essa live acontecesse. Normalmente as lives são às quintas. Quintas a senhora já estava, né, com a agenda super comprometida. E aqui vale, gente, vou abrir um parênteses. A gente fez essa troca para terça. Por quê? Porque a Escola Livre, ela é uma escola de formação em biografia, no aconselhamento biográfico, nos estudos da metodologia biográfica, que fica em Juiz de Fora. Como eu falei no início, a doutora Angélica é a gestora da escola, né? E, enfim, está super envolvida e faz um trabalho belíssimo. Falo isso porque eu fui aluna da escola, me formei com muito orgulho, com muita honra, então carrego a escola realmente no coração. E não tenho papas na língua, assim, para poder falar da escola, não. É isso mesmo. Então, essa semana está acontecendo mais um módulo de 2 grupos, né, doutora Angélica? 2 grupos. E em novembro, a gente, né, a escola ainda vai ter mais um grupo iniciando a formação. Então, vejam, é um processo muito belo, muito rico. Para quem tem interesse, entre também no Instagram da escola, que é Escola Livre NG, @escolalivre_ng. E ali tem link para o site, tem link para tudo. Então, perdido ninguém fica. E se tiver alguma dúvida, pode falar comigo, que eu também oriento e falo. A gente trabalha com a metodologia biográfica, a gente sabe da eficácia do processo, sabe da beleza dessa jornada, porque não é algo do fazer por fazer. É fazer com uma qualidade, é fazer com presença, é fazer literalmente com alma. E a alma precisa desse colorido. E esse momento da menopausa, como a doutora Angélica bem transcorreu ao longo da live, e a gente sabe, né, quem já passou pelo processo ou está passando, sabe, é que não é fácil, mas não é impossível da gente fazer toda a ressignificação e a grande transformação. Eu estou vendo aqui muitos, muito obrigada, gratidão imensa. Eu fico muito feliz por todos que estão presentes e por todos também que vão assistir posteriormente, porque a live vai ficar gravada. E, doutora Angélica, muito obrigada por abrir esse espaço na sua agenda, espaço na sua vida mesmo, para estar aqui comigo, me prestigiando também nesse sentido, como ex-aluna e como colaboradora. E são assuntos que eu considero muito importantes e que a gente tem que colocar no mundo, sim. A metodologia biográfica existe e ela é eficaz. A arte está aí como ponte e também é uma complementação. Então, eu só tenho a agradecer por todos os ensinamentos e por toda a vida, né, que a gente vai transformando, né, no dia a dia. Então, aqui, ó, mais gratidão aqui no chat, muito feliz. Doutora Angélica, muito obrigada. Obrigada a você e a todos que nos prestigiaram aqui na live. Obrigada. Um abraço, beijo para todos. Gratidão, doutora. Boa noite.